Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o foco é numa figura lá do comecinho de Gênesis, sabe? Alguém que às vezes fica meio na sombra de Caim e Abel, mas que é, assim, um ponto bem crítico na história. Lameque da linhagem de Caim. Uma figura meio sombria, né? Marcada por violência, por uma arrogância que quase desafia. E para guiar a gente nessa análise, estamos usando como base um artigo bem detalhado do Diego Pereira do Nascimento, lá do Teológico.clube. O título é Lameque, a história do violento descendente de Caim. É um material muito bom que ajuda a gente a entender melhor quem foi essa pessoa. E qual é a nossa ideia aqui? Não é só passar pela genealogia, né? A gente quer entender o peso que Lameque teve na geração dele, o ambiente que o formou e, algo super importante, como ele se diferencia de outro Lameque que também aparece na Bíblia. Basicamente, a gente está tentando decifrar um personagem que parece ser o ápice da rebeldia humana logo depois da queda. Ok, vamos desembrulhar isso. Para começar, onde que esse Lameque se encaixa na história inicial? Ele não surge do nada, né? Ele é o quinto na linha direta de Caim. Isso já o coloca num contexto familiar que, bom, desde o primeiro assassinato já vinha carregado, né? Com o peso do afastamento de Deus, da violência. A fonte até sugere que ele provavelmente viveu lá na terra de Nod, talvez perto da cidade que Caim ou os descendentes fundaram. Um cenário que, pelo jeito, só potencializou essa crueldade que a gente vê nele. A dor aqui. Lameque viveu na mesma época de Enoque, que era da linhagem de Sete, o outro filho de Adão e Eva. E Gênesis fala que Enoque andou com Deus. Nossa, o contraste é gritante, né? Muito forte mesmo. Enquanto uma linhagem busca essa proximidade com Deus, a outra, com Lameque ali como um expoente, parece afundar mais e mais na rebelião, na violência. O pai de Lameque, Metusael. A Bíblia quase não fala dele, né? Filho de Meujael. Isso acaba jogando todos os holofotes em Lameque mesmo, como um símbolo dessa decadência. E tem um paradoxo aí nessa linhagem de Caim que é fascinante. Apesar de toda essa violência, desse distanciamento de Deus, eles são mostrados como pioneiros, sabe, em áreas importantes da civilização. A fonte menciona os talentos dos descendentes, pecuária, música, metalurgia. É verdade. É bem possível que Lameque estivesse envolvido nisso também. E o fato de Gênesis dar os nomes das duas esposas e dos 4 filhos dele, o que não é comum para a linhagem de Caim, indica que ele era alguém notório, mesmo que por razões, digamos, negativas. Essa mistura de avanço material com decadência moral é algo que chama atenção. Você falou das esposas, Ada e Zilá, e a fonte destaca algo bem importante. Lameque é o primeiro caso de poligamia registrado na Bíblia. Gênesis 4:19, né? Tomou para si 2 mulheres. Qual o significado disso, além de ser, uma novidade no relato? O fascinante aqui é que isso vai muito além de uma escolha pessoal, sabe? Ou um arranjo familiar diferente. No contexto ali de Gênesis, isso representa uma quebra direta com o modelo que Deus tinha estabelecido na criação. Ah, sim, a ideia de uma só carne, né? Exatamente, Gênesis 2:24. Quando Lameque toma 2 esposas, ele não está só quebrando uma regra, ele está, na prática, desafiando o projeto divino para a família, para a sociedade. A interpretação é que é um ato de autoafirmação, de busca por prazer, por status, talvez poder, ignorando completamente a ordem que vinha da criação. E essa atitude, infelizmente, não ficou isolada. A poligamia de Lameque meio que abre um precedente, né? Que a gente vai ver se repetindo depois na história bíblica, até com figuras importantes do povo de Deus, como Jacó, Davi e, Salomão, de forma bem exagerada. Pois é. E a Bíblia mostra de forma consistente que essas uniões múltiplas quase sempre geram conflito, ciúme, divisão na família. E no caso de Salomão, foi um fator que contribuiu até para a idolatria dele. A ação de Lameque parece, abrir a porta para práticas que foram minando a intenção original do casamento, refletindo, talvez, essa mesma arrogância, essa autossuficiência que marca o personagem. E dessa união dupla, como você já adiantou, vieram filhos com habilidades bem impressionantes. Ada foi mãe de Jabal, que é chamado de pai dos que habitam em tendas e possuem rebanhos.
Basicamente um pioneiro ali do pastoreio, da pecuária mais organizada. Uhum. E ela também foi mãe de Jubal, o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Quer dizer, o início das artes musicais segundo o texto. Isso. Já a outra esposa, Gilá, foi mãe de Tubal-Caim, descrito como mestre de toda a obra de cobre e de ferro. Isso indica um salto tecnológico enorme na metalurgia, né? Fundamental para ferramentas e, bem, outras coisas também. Exato. E Zilá teve também uma filha, Naamá. É curioso que ela seja a única mulher com nome nessa genealogia específica de Caim. O nome significa agradável. A fonte até menciona que tem lendas judaicas posteriores sobre ela, mas a Bíblia mesmo não detalha nada. É fundamental, sim, conectar esses talentos com o desenvolvimento da civilização. A gente vê avanços na agropecuária, nas artes, na tecnologia, mas essa habilidade do Tubal-Caim com metais cobre e ferro tem uma dualidade aí, né? Como assim? Bom, por um lado permitiu ferramentas melhores, mais eficientes, mas por outro também armas mais letais. E a fonte argumenta que a posição dessa inovação metalúrgica logo antes do relato mais violento de Lameque não é por acaso. Ah, interessante. Sugere uma ligação, sabe? O progresso técnico, nessa linhagem específica, parece andar junto e talvez até alimentar essa escalada da violência e da arrogância. É quase uma crítica sutil que a narrativa faz. O avanço material, quando está desvinculado da ética, da espiritualidade, pode ser perigoso. E aí a gente chega no ponto alto da história de Lameque, né? Onde essa violência, essa arrogância transbordam de um jeito muito explícito. É o que a fonte chama de Cântico da Espada. Um discurso que ele faz para as esposas lá em Gênesis 4, versículos 23 e 24, é um trecho curto, mas, nossa, muito denso. E aqui é onde fica realmente interessante. Ele basicamente se gaba, né? Ele diz: Ada e Zilá, ouçam-me, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino, ou jovem, porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Chega a ser chocante a frieza. A análise desse cântico é central para a gente entender Lameque. Isso não tem nada de lamento ou confissão, né? Pelo contrário, é uma declaração pública de orgulho brutal. Totalmente. Ele não só admite que matou 2 pessoas, um homem adulto e um rapaz, como ele justifica isso por ofensas que parecem pequenas. Um ferimento, um machucado. A desproporção é absurda. Mas o ponto mais, audacioso é a segunda parte. Ele pega aquela marca de proteção que Deus tinha colocado em Caim, lembra? A promessa de que quem o matasse seria vingado 7 vezes. Sim, sim. E ele distorce isso de um jeito que chega a ser blasfemo. Ele não só reivindica para si uma proteção divina, mas ele multiplica isso arrogantemente por 11, declarando uma vingança 77 vezes maior. É muita audácia. É o ápice dessa alotomia humana violenta, desafiadora a Deus. Lameque se coloca no papel de legislador, de juiz, de executor supremo. Ele não está buscando justiça, ele é a própria vingança. E uma vingança totalmente desmedida. É muito importante, como a fonte ressalta, entender que esses 77 vezes não é um decreto de Deus sobre Lameque, não é uma maldição real. Ah, não é? Não, é a medida da jactância dele, da arrogância dele. É um número que simboliza uma vingança completa, ilimitada, que ele mesmo se atribui. Ele está basicamente dizendo, olha, a minha honra ferida exige uma retaliação muito, mas muito maior do que a proteção que foi dada ao primeiro assassino. Teoria que tenta identificar essas vítimas. Essa teoria não vem da Bíblia, né? Vem de textos judaicos posteriores, tipo o livro de Jazar. O que essa lenda diz? Olha, segundo essa tradição, que não é bíblica, Lameque já estaria idoso, com a visão ruim, e caçava com a ajuda do filho Tubal-Caim. Aí o Tubal-Caim teria visto Caim, de longe, confundido com um animal, e mandado Lameque atirar uma flecha. Nossa. O tiro teria matado Caim. Quando eles perceberam o erro gravíssimo, matar o ancestral que tinha a proteção de Deus, Lameque, num ataque de fúria ou desespero, teria se voltado contra o próprio Tubal-Caim e matado dele também. Que história! Então, nessa lenda, o homem seria Caim e o menino,
ou jovem, seria o filho Tubal-Caim. Exato, e essa lenda tenta dar uma outra cara para o cântico de Lameque, né? Deixa de ser uma bravata arrogante e vira quase uma confissão cheia de medo, onde os 77 vezes seria o pavor da vingança divina por ter quebrado a proteção de Caim. Mas isso é fundamental, a fonte deixa muito, muito claro que isso é uma lenda, não faz parte do texto bíblico canônico e tem problemas internos. Certo, é só uma tradição posterior. Isso levanta uma questão importante sobre como a gente lida com essas tradições que tentam preencher as lacunas, né? A principal falha dessa lenda, quando a gente compara com o texto de Gênesis, é que Lameque diz que o homem o feriu, porque me feriu. Ah, verdade. A história do acidente de caça não bate com isso. Caim não teria agredido Lameque antes de ser morto por engano. Então, a interpretação mais direta, mais consensual do texto bíblico, como a fonte aponta, é que Lameque matou duas pessoas diferentes, em situações diferentes, talvez brigas, disputas, onde ele realmente foi ferido e reagiu com essa violência assassina, totalmente desproporcional e ainda se gabou disso depois. A lenda tenta explicar, mas não se encaixa bem no texto original. E para não ter nenhuma confusão, é muito importante destacar algo que a fonte bate na tecla. Existem dois Lameques importantes lá no começo de Gênesis. Esse Lameque que a gente está analisando aqui é o da linhagem de Caim, o polígamo, o assassino orgulhoso. Mas tem um outro Lameque. Sim, e essa distinção é crucial. O outro Lameque pertence à linhagem de Sete, aquela linhagem considerada mais piedosa. Esse segundo Lameque é filho de Matusalém, sim, o famoso pela idade avançada, e neto de Enoque, aquele que andou com Deus. E, mais importante ainda, ele é o pai de Noé. Pai de Noé, olha só. O contraste é gigantesco, né? Enquanto o Lameque de Caim canta sobre vingança e morte autoproclamada, o Lameque de Sete, quando nomeia o filho Noé, ele expressa a dor da humanidade sob a maldição do pecado, mas também uma esperança de alívio futuro. Gênesis 5.29 registra as palavras dele, que são bem tocantes. Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Nossa, que diferença de perspectiva. Usar essa distinção ajuda muito a gente a visualizar os caminhos diferentes que as duas linhagens principais da humanidade tomaram depois da queda, segundo Gênesis. A de Caim, que culmina nesse Lameque violento, parece uma espiral para baixo, de rebelião, autossuficiência, afastamento de Deus. Já a de Sete, representada pelo pai de Noé, mantém, apesar de tudo, um fio de esperança, de obediência, de reconhecimento da dependência de Deus, que eventualmente levaria à preservação da humanidade com o dilúvio. A fonte também traz uns detalhes a mais. O nome Lameque, que vem do hebraico Lemeque, parece significar algo como homem forte, robusto ou talvez até conquistador. O nome que, ironia ou não, parece combinar com a postura agressiva e dominante que ele mostra. Outro ponto interessante que a fonte nota é que a Bíblia não registra quanto tempo Lameque da linha de Caim viveu, nem nenhum dos descendentes dele. Isso contrasta muito com a genealogia de Sete em Gênesis 5, que lista as idades de todo mundo. É mesmo, não tem as idades deles. A fonte só especula que, pela longevidade geral da época antes do dilúvio, eles poderiam ter vivido centenas de anos, talvez ali entre 600 e 800 anos, como o pessoal da outra linhagem. Mas a omissão em si pode ter um significado, né? Talvez sugerindo que essa linhagem, do ponto de vista da narrativa bíblica, não levava a um futuro promissor. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta as peças sobre esse Lameque, o descendente de Caim, o que surge é a imagem de um marco na escalada do pecado, né? Ele não só repete ou piora a violência do ancestral Caim, mas ele meio que institucionaliza e celebra isso. A poligamia desafia a ordem da criação, os assassinatos são justificados com arrogância pura, a vingança que ele proclama para si mesmo usurpa o lugar de Deus. Exato. Tudo isso num contraste enorme com a esperança que a gente vê no outro Lameque, o pai de Noé. E fica aquele paradoxo meio desconcertante. Como que uma linhagem tão marcada pela decadência moral pode ser, ao mesmo tempo, o berço de avanços culturais e tecnológicos tão importantes,
através dos filhos de Lameque. Precisamente. E essa complexidade toda deixa a gente com uma questão para pensar, né? Algo que vai além da análise do texto antigo em si. Se a história de Lameque representa esse extremo da autonomia humana que se desliga totalmente dos referenciais éticos, divinos, o que essa narrativa tão antiga sugere para a gente sobre a relação que muitas vezes é tensa entre progresso, seja tecnológico, cultural, social, e a saúde moral ou espiritual de uma sociedade? Boa pergunta. De que forma será que esse orgulho sem freios, essa busca por autojustificação, esse ciclo vicioso da vingança que a gente vê tão claramente em Lameque, continuam sendo força que causam ruptura na história humana, talvez até hoje? Será que os ecos daquele cântico da espada ainda ressoam nos dilemas que a gente enfrenta sobre poder, justiça, limites? É algo que, com certeza, vale a pena a gente continuar refletindo.